O peixe beta é muito conhecido por suas cores e por possuir uma cauda exuberante. Eles são peixes de água doce, fáceis de cuidar e ótimos pets para quem está iniciando no aquarismo. No entanto, esses peixinhos coloridos não dispensam alguns cuidados especiais, como a manutenção e temperatura da água e até mesmo a convivência com outros peixes. Pensando nisso, elaboramos este vídeo para te ajudar a cuidar de um peixe beta, para evitar que ele fique estressado. Além dos principais cuidados com o aquário para prevenir doenças é promover maior qualidade de vida ao peixe. Características do peixe beta. Como já dissemos, o peixe beta chama a atenção por suas cores e sua cauda exuberante. No entanto, nem todos os peixes desta espécie possuem a mesma característica. O beta é um peixe pequeno, que pode medir entre 2,5 cm até 12 cm. São peixes conhecidos por fazer parte da família dos anabantídeos, ou seja, peixes que são capazes de respirar o ar atmosférico. Isso acontece porque esses animais possuem um órgão chamado labirinto, que permite que eles vivam em água pobre de oxigênio. Por isso, eles tendem a serem peixes muito indicados para os iniciantes, que ainda não estão acostumados com a criação de aquários. Esses peixes costumam ser divididos em dois grupos, de acordo com seu comportamento sexual: os que constroem ninhos de bolhas e os que incubam os ovos na boca. Como saber se o peixe beta é macho ou fêmea? Ao contrário de outras espécies, o peixe beta possui características bem evidentes que os diferenciam entre macho e fêmea. Essas características diferentes é o que chamamos de dimorfismo sexual. Por isso dissemos acima que nem todos os peixes beta são iguais. Os machos são os mais famosos, por terem a cauda longa e o corpo colorido. Já as fêmeas são menores e com o corpo em cores mais discretas. Além disso, as fêmeas possuem um pontinho branco na parte inferior do corpo. Os machos também costumam ser mais agressivos e territorialistas, comportamento que pode ser notado até quando se movimentam de forma mais rápida. Como é a personalidade do peixe beta? O peixe beta é um animal muito inteligente. Eles são capazes até de aprender alguns truques. Sendo assim, a melhor forma de ensiná-los é colocando alguns obstáculos no aquário, como arcos, e dessa forma, ele pode nadar por eles. Para ensinar o peixe, basta guiá-lo com seu próprio dedo, indicando o caminho que o pet deve percorrer. É claro que este treinamento não acontece de um dia para o outro. É necessário prática e paciência. Ao treinar um animal, é importante que ele ganhe uma recompensa. Dessa forma, ele fica mais incentivado a aprender. Com os peixes, isso não é diferente. Nesse caso, é possível aplicar os treinamentos antes das refeições e oferecer a comida como troféu. O peixe beta é bastante territorial, por isso normalmente eles costumam viver sozinhos em seus aquários. A espécie tem fama de brigona e não é aconselhado manter mais de um peixe beta no mesmo aquário. Isso pode deixá-los estressados. No entanto, eles podem viver em aquários separados, mas posicionados um ao lado do outro. O peixe beta é uma espécie muito conhecida. No entanto, eles são bem sensíveis a alguns fatores que podem colaborar para que o peixe fique estressado. Portanto, conheça alguns cuidados com este peixe para evitar o estresse. É comum que esses peixes sejam colocados em aquários muito pequenos, que não possuem espaço suficiente para equipamentos, o que acaba acarretando na poluição da água, deixando o peixe incomodado. Portanto, garanta que ele terá um aquário com um tamanho considerável para poder nadar de forma confortável e segura. Uma alimentação inadequada pode baixar a imunidade do peixe, afetando seu bem-estar. Prefira rações flutuantes e próprias para este tipo de peixe. A água é o principal item quando se trata do habitat natural dos peixes, portanto, ela necessita de estar sempre limpa e em conformidade com esses animais. Alterações no pH da água, na temperatura ou na oxigenação podem deixar o peixe beta doente.
Inclusive, esses fatores podem ocasionar na morte do peixinho. Veja algumas doenças comuns em peixe beta. Fungos. Pode causar sinais esbranquiçados nas regiões da boca e brânquias dos peixes. Seu tratamento é simples, sendo à base de antibiótico para peixes. Hidrópsia. Causa inchaço. Problemas respiratórios, falta de apetite e eriçamento das escamas. Ocorre quando há retenção de líquido no abdômen do peixe. Doença dos pontos brancos. Como o próprio nome diz, esta doença causa o surgimento de pequenos pontos brancos pelo corpo do pet. É causada por um tipo de parasita, que provoca coceira. Doença do veludo. Causa pontos brilhantes no corpo do peixe, formando uma espécie de véu. Além disso, ela também pode provocar falta de apetite, letargia e problemas respiratórios. Portanto, a melhor forma de evitar o surgimento de doenças em peixes é garantindo bom sistema de funcionamento do aquário. Para isso, é importante ter alguns cuidados com limpeza, iluminação e filtragem. Preparando o aquário do peixe beta. Por ser pequeno, o peixe beta se adapta facilmente a aquários com metragens reduzidas. No entanto, é importante que o aquário não seja minúsculo. O peixe precisa conseguir nadar livremente e abrir suas barbatanas sem encostar no vidro. O tamanho de aquário recomendado é de 20 litros por peixe. Caso o aquário possua mais de um animal, é importante que ele seja maior. Aliás, o peixe beta tem o hábito de pular para fora do aquário. Portanto, é fundamental que este permaneça sempre tampado ou possua as laterais mais altas. A temperatura ideal para a água do aquário é em torno de 22 a 32 graus, sem usar cloro ou sal. Na hora de trocar o peixe de água, uma boa dica é usar um condicionador de água. Outro cuidado importantíssimo é misturar metade da água nova com a água em que o peixe já está vivendo, quando colocar o beta em um novo habitat. O mesmo serve para a hora de realizar a limpeza e a troca da água. No fundo do aquário, é ideal usar areia ou cascalho. Use apenas produtos específicos para aquarismo para não machucar a pele destes animais ou alterar o pH da água. Além disso, também é possível colocar plantas e rochas especiais para aquário. Para embelezar o aquário, pode ser inserido lâmpadas de LED especiais para aquário. Essas luzes ajudam a destacar ainda mais a decoração. Para completar o lar do seu peixinho, uma toca é uma ótima opção. Na hora de alimentar o peixe, é importante dar a quantidade de comida adequada. Desta forma, evita que sobre comida na água, causando sujeira e tornando a necessidade de higienização mais frequente. O aquário contém milhares de bactérias e micro-organismos que podem se acumular, causando desequilíbrio ao habitat. Portanto, é fundamental usar um filtro para remover as impurezas. Se a manutenção for realizada corretamente, a limpeza do aquário pode ser realizada a cada 10 ou 15 dias. E é isso, galerinha. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre os cuidados do beta, comentem para tirarmos todas as dúvidas. Se gostou desse vídeo, deixa aí o like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo.